Se Deus é o Todo-Poderoso e totalmente bom, como a Bíblia diz que Ele é, por que então o mal existe? Por que a pandemia do coronavírus assola a Terra? Essa e outras perguntas também complexas e difíceis de serem respondidas são assunto do nosso vídeo de hoje. Então vou pedir antecipadamente, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós como seres limitados, finitos, não conseguimos compreender todos os propósitos de Deus. Deus está muito além da nossa imaginação e da nossa compreensão. Disso vocês já sabem perfeitamente. Mas, quando nós olhamos para os acontecimentos ruins, as dores e sofrimentos que nos sobrevêm, às vezes nós nos perguntamos, por que Deus, tendo todo o poder, não finaliza com tudo isso? Por que Deus, sendo totalmente bom, permite que eu sofra, permite que eu sinta dor? Sim, com certeza você já se fez essa pergunta, porque eu já me fiz várias vezes. Mas a Bíblia tem a resposta, e eu gostaria de me basear na palavra de Deus, na teologia, nos filósofos do passado e do presente, para tentar, no mínimo, refletirmos sobre esse tema tão complexo e difícil. Então vamos lá. Para respondermos isso, a gente tem que pensar de uma ótica, de uma cosmovisão, a partir de uma visão, de uma cosmovisão cristã. Como assim? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos deixar bem claro que sim, é compatível a existência de um Deus todo-poderoso e totalmente bom com o sofrimento e o mal no mundo. Isso é absolutamente compatível. Em primeiro lugar, porque se o mal existe, essa é uma evidência muito forte de que o bem também existe. Pois o mal não poderia existir sem a existência do bem. Pois, como dizia Agostinho, Tomás de Aquino, os grandes filósofos e teólogos da igreja, o mal não existe, ele é apenas a ausência do bem. O bem foi o que Deus criou tudo bom, perfeito. Deus criou o bem, mas a corrupção do bem é o mal. Deus criou todas as substâncias boas e a corrupção dessas substâncias é o mal. O mal não pode existir por si só. Por exemplo, a ferrugem no ferro só existe porque o ferro existe. Uma ferida no braço de uma pessoa, como dizia Norman Geisler, só pode existir porque o braço está ali. Uma árvore que apodrece só pode existir a podridão da árvore porque a árvore existe. Assim também o mal só pode existir porque o bem existe. Então, se algum ateu diz que Deus não existe, argumentando exatamente sobre isso, e a partir disso, que o mal é a prova de que Deus não existe, porque se Deus existisse, o mal não poderia existir, eles estão totalmente equivocados, porque essa é uma prova de que Deus existe. Porque se Deus existe, Ele é a referência do bem. Então só podemos saber o que é mal a partir de uma referência do bem. E quem é o bem supremo? Deus. Então esse é o primeiro ponto. E às vezes nós, como pais, eu sou pai, você também que está me assistindo talvez seja mãe, pai, você vai entender a ilustração, a analogia que eu vou fazer aqui. Nós como pais, às vezes, devemos tomar decisões em relação aos nossos filhos que aparentemente são ruins, que momentaneamente são más, mas não são. Por exemplo, levar o filho para levar uma injeção no hospital, no posto de saúde. Aquela injeção que o filho vai receber, a criança, ela vai sentir dor, vai sofrer, vai até chorar. E ela, da ótica de criança que tem, né, a partir da visão limitada que ela tem do todo, vai olhar para nós e vai dizer: por que o meu pai, que me ama tanto, me permite passar por isso? Por que o meu pai, que me ama tanto, me traz aqui para sentir dor e sofrer e me ver chorar? Parece que meu pai é um sádico, parece que meu pai quer me ver sofrer, mas nós, como pais que temos uma visão muito mais ampla do que a da criança, sabemos perfeitamente que aquela momentânea dor servirá de benefícios muito maiores futuramente. Ou seja,
vai impedir que a criança fique doente, vai impedir que a criança fique aleijada ou tenha problemas psicomotores e tantas outras coisas relacionadas a isso. Eu só estou dando um exemplo para você entender. Então a criança não tem a visão do todo. O filho não consegue enxergar o futuro, não consegue enxergar além daquela situação momentânea, temporária, de dor. Assim somos nós em relação a Deus. Deus tem a visão do todo. Em segundo lugar, Deus tem a visão do todo e por isso nós não conseguimos entender os seus propósitos de nos permitir sofrer momentaneamente, temporariamente. Claro que quando estamos sofrendo, como a criança, nós não entendemos o porquê Deus permite, sendo bom, sendo amoroso, dizendo que nos ama tanto e nos vendo sofrer. Nós, como pais, não queremos ver os nossos filhos sofrer, mas sabemos que aquela dor, ela é necessária. Ela precisa passar por aquilo para receber benefícios futuros muito melhores e maiores do que ela possa pensar ou imaginar. Isso é para protegê-la, isso é para salvá-la, isso é para ajudá-la, abençoá-la, para fazê-la crescer na vida. Então, às vezes, nós passamos por momentos de sofrimento, de dor, e não conseguimos compreender, obviamente, e isso porque temos uma visão absolutamente limitada do todo. Da ótica dos filhos, pode ser incompreensível esse motivo, né? Pois não conhece os benefícios maiores decorrentes daquele momento de sofrimento, de dor e de lágrimas. Então, nós não entendermos o motivo ou os motivos do sofrimento que estamos enfrentando não significa dizer que eles não existam. Vou repetir. Nós não entendermos os motivos dos sofrimentos que nos sobrevêm não significa que esses motivos não existam. Existem motivos pelos quais nós sofremos, pelos quais Deus permite que choremos, pelos quais Deus permite que soframos. Mas nós não entendemos porque temos uma visão limitada, mas Deus vê o quadro completo, Deus vê tudo. Nós, como seres finitos, limitados, vemos apenas os fios, né, dessa grande tapeçaria da vida e da vontade de Deus. Deus não, Deus enxerga toda a tapeçaria, Deus enxerga toda a produção, Deus enxerga o todo. Como dizia o grande teólogo Ronald Rhodes, nossa inabilidade de discernir por que coisas ruins acontecem conosco não desaprova a benevolência de Deus, ela apenas expõe a nossa ignorância. É exatamente isso que acontece. Então, como avaliarmos essas questões tão complicadas? É como nós percebemos os benefícios futuros, ou seja, nós precisamos olhar de uma perspectiva da glória e da eternidade, e não de uma perspectiva temporal e humana. Como está escrito em Romanos 8,18, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo disse isso. Segundo aos Coríntios 4,17 está escrito, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Hebreus 12, versículo 6, às vezes Deus precisa nos corrigir também, e o sofrimento às vezes é motivo de disciplina. Sim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, do 6 ao 8. 1 de Pedro 1, no versículo 6 e versículo 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha que lindo isso, gente. Então, nós também não podemos nos esquecer, em terceiro lugar,
que Deus, sendo soberano, tem a capacidade, olhem isso, de extrair o bem do mal. Deus tem a capacidade, talvez essa seja uma das características exclusivas de Deus, de extrair o bem do mal. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dos maiores exemplos disso seja talvez a vida de José. José, que foi odiado pelos irmãos, foi quase morto por eles, foi vendido por eles, se tornou escravo no Egito. Porém, posteriormente, depois de mais de 10 anos, ele pôde dizer o que está escrito e registrado em Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, isso ele dizendo aos seus irmãos, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Louvado seja Deus. Olha que coisa extraordinária. Então, ainda que coisas ruins tenham acontecido com José, Deus tinha um propósito providencial ao permiti-las. Imagine, se Paulo não fosse preso, talvez não teria escrito Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Imaginem o prejuízo desta situação, de Paulo não ter sido preso e não escrever essas cartas tão poderosas que tanto nos edificam, que tanto nos revestem de fé e de autoridade, de confiança em Deus para prosseguirmos na caminhada cristã. Então, ele não é o melhor dos mundos possíveis, mas é a melhor forma para o melhor de todos os mundos possíveis. É o que dizia o grande teólogo Ronald Rhodes. Outra coisa importantíssima é o seguinte: Deus criou, e aqui eu vou finalizando, Deus criou a igreja para ser sal da terra, para ser luz em um mundo de trevas, para fortalecer as pessoas que sofrem e para amenizar a dor e a malignidade do mundo. Então, é no momento de crise, de sofrimento, como este que nós estamos enfrentando, que a igreja demonstra a sua capacidade de amar e de ser a favor daqueles que mais necessitam. A igreja não pode ficar estagnada, parada, ela deve agir. Não devemos somente orar. Orar é muito importante, mas se eu posso fazer alguma coisa pelo meu irmão, pela minha irmã, por aquele que está próximo de mim, que está sofrendo, eu tenho de fazer, porque este é o mandamento. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ainda, ele potencializou esse mandamento em João capítulo 13, quando ele disse: vocês devem se amar como eu vos amei. E aí a coisa fica muito maior e muito mais forte. Então a igreja tem este poder, essa autoridade, esta capacidade de fazer o que Cristo faria. Nós devemos ser voz de Deus em tempos de crise. Por isso, faça a sua parte, porque Deus está usando, com certeza, esse tempo de dificuldades para edificar a nossa fé e para talvez, quem sabe, mostrar para o mundo o poder da igreja de pregar o evangelho, não só com palavras, mas também com atitudes. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.